Olá, caros alunos, então vamos começar agora a nossa aula de revisão. Então, dentro da história da arte, qual que é a definição de história, da arte? Então, ela é uma arte uma ciência que nós vamos estudar os movimentos artísticos, é muito importante vocês pensarem nas questões da arte e as obras de arte, principalmente também os artistas, Então, nós vamos estudar todas essas manifestações artísticas dentro dessa ciência. Então, principalmente as modificações, as valorizações estéticas dentro dessa disciplina. É uma disciplina que vai estar, que está, na verdade, com todos os cursos de engenharias, de design, de história da arte, de arquitetura, de design de moda, design de interiores, e nós vamos trabalhar essas referências, como que esses movimentos nos influenciaram aqui, principalmente nas manifestações, nas criações de arte e no que nós temos hoje de referência. Então, as manifestações dos períodos, eu vou fazer um projeto de uma roupa romântica, uma noiva vai me procurar, quero um vestido mais romântico. Como que eu vou trabalhar isso? Através dessas modificações, dessas valorizações estéticas, desses movimentos que foram trabalhados lá nos nossos antepassados. A mesma coisa, o teu cliente vai procurar, eu quero fazer uma casa grega. Qual que são os elementos gregos? Ou quais são as referências que nós temos hoje em relação aos templos? Então, todos esses elementos, todas essas manifestações, todos esses antepassados vão nos influenciar hoje através dessa disciplina de história. Então, como que surgiu a arte? A arte ela surgiu através desse exercício de imagem, som, cor, Então é importante vocês pensarem, a imagem vai nos influenciar, o som, Todos esses elementos de arte, as cores, o som aqui. Então, eu vou pensar em algo imaterial ou algo material, palpável, que eu vou conseguir dimensionar, que eu vou conseguir visualizar. Então, essas artes, o som, a música, a imagem, as cores, são algo que vão através da criação humana. Então, os homens criaram e isso vão me influenciar no meu dia a dia. Então, ela vai estar ligada principalmente a valores estéticos. Quando eu falo de valores estéticos, é importante a gente pensar nesse elemento, esse tripé de elementos, na verdade. Então, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ter beleza e eu tenho que ter harmonia. Esses três elementos estéticos, eles têm que estar associados para que eu possa ter algo voltado relacionado com a beleza, tá? Nem sempre a gente vai pensar em, eu vou trabalhar a arquitetura, por exemplo, só está voltada a valores estéticos. Não, nós temos o equilíbrio, nós temos a harmonia, que é muito importante a gente saber trabalhar esses elementos sempre em sintonia, em equilíbrio, eles têm que estar conectados. Então, no surgimento da arte, nós vamos ver a linha do tempo. Dentro da arte, nós temos esses períodos, a pré-história, a antiguidade clássica, a idade média, a idade moderna, o pós-modernismo e hoje até o contemporâneo. Na pré-história, nós temos esses três períodos que são divididos. O paleolítico, que é a primeira manifestação de arte nós temos no paleolítico. O neolítico, que é o estilo mais ou menos da metade, e a idade dos metais. Aqui na idade dos metais, nós temos os elementos trabalhados mais a parte da fundição, tá? Então, no paleolítico são as primeiras manifestações artísticas, lá na pré-história, na arte das cavernas, como nós já vimos. No neolítico e na idade dos metais. Nos metais a gente tem a questão da fundição, os elementos já ficaram mais trabalhados, os instrumentos mais aprimorados. Aqui a gente tem, como no neolítico, no paleolítico, a idade das cavernas, os homens da caverna com as pinturas nas paredes, as mãos em negativo, nas rochas dessas cavernas, Então trabalhando um pouquinho uma arte com uma forma de se expressar, uma arte bem singela, com as manifestações, e as esculturas em pedra e em metal que nós vamos ver. Já na Antiguidade Clássica, nós temos os egípcios, os babilônios, os mesopotâmios, os etruscos, os micênicos, as persas, a paleocristã, a bizantina, a sumérica e os clássicos gregos e romanos. Dentro dessas civilizações, o que mais importante que a gente tem que pensar que tanto a religião como a mitologia eram muito evidenciadas. Então, toda a sociedade, toda a civilização eram divididas através da religião ou da mitologia. E temos outras três ciências que vão estar influenciadas, que vão estar influenciando toda a pintura, a arte, a escultura, enfim, que é a filosofia, a política e a arte.
Já na Idade Média, a gente tem grandes civilizações, né, os períodos românico e gótico, que eram grandes igrejas e templos, os vitrais, as abóbadas, o berço de aresta, com técnicas de pintura mais aprimoradas. E na Idade Moderna a gente tem o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, o Rococó, o Neoclássico, o Romantismo, o Realismo, o Impressionismo. E no pós-modernismo, o Arte Nouveau, o Fauvismo, o Pontilhismo, o Expressionismo, o Cubismo, o Futurismo. Enfim, artes, né, o Construtivismo, o pop art, minimalismo, então são maneiras de se expressar a arte conforme algumas características e conforme cada civilização. Aqui nós vamos ver então esse resumão da pré-história. Então na pré-história o principal elemento que a gente tem que pensar. Falou em arte na pré-história, a gente tem que lembrar das paredes das cavernas. Por quê? Porque o homem, ele deixou de ser nômade, começou a se fixar na região, né? Sempre próximo de vales, de rios, porque ele deixou de ser, ele passou a ser sedentário, né? Então ele se fixou num local, começou a fazer as primeiras civilizações, as primeiras aldeias, conseguiu domar os animais, né, como os gados, os cavalos selvagens. Então começou a plantar a agricultura, ela começou a ser mais evidenciada, ele conseguiu controlar as sementes, então ele teve um conhecimento mais do calendário lunar, então teve um conhecimento mais aprimorado e ele se fixou nas cavernas. Então, dentro das cavernas, as pinturas eram cenas do cotidiano. Então, ele passava os rituais, cenas de caça, de pesca. Então, um pouquinho da religião dele, bem rudimentar, que eram as cenas mitológicas, tá? Então, o homem surgiu dentro dos fatos históricos. O domínio do fogo, então o fogo ele não foi mais foi a descoberta do fogo, mas ele começou a aprimorar para fazer alimentos, né, cocção, para poder se afugentar do frio, né, das intempéries, e a invenção da escrita de uma forma mais primordial, tá? Nas esculturas a gente tem o osso, pedra e metal, né? O osso eram as primeiras esculturas, então ele, após a casca, ele conseguiu pegar esses restos dos ossos e fazer uma arte, né? Uma forma dele se expressar, passar um pouquinho o tempo. Depois lá na Idade dos Metais, então o metal, a fundição de metais, ficou muito mais fácil ele ter esse conhecimento. A Vênus de Willendorf foi aquela mulher, né, com os seios fartos, uma mulher mais cheinha, né, com o quadril mais largo, aquela sensação de mãe mesmo, né, algo maternal. Na pintura, como eu falei, então, as cenas do cotidiano, o bisão de Lascaux, né, que é aquele animal, e na arquitetura, os homens da caverna, com os domens, né, e os menhirs, então fazer esse travamento, né, os toienge, que é aquelas paredes, né, de grandes pedras, então a questão do domínio, do calendário, né, conforme o calendário lunar. Já na história antiga a gente tem os egípcios também, essas grandes civilizações têm a religião baseada, né, então o faraó é muito evidenciado, principalmente na questão da arquitetura, esses templos para eles, então para os egípcios a morte era mais importante do que a vida, então eles acreditavam na vida eterna, então por isso que eles faziam esses templos, os adornos, as esculturas, então era bem trabalhado, um oferecimento para esses faraós. Então as pirâmides de Gizé, que é um conjunto, um complexo capelas mortuárias que a gente fala, né? Então esse complexo todo para esse faraó é muito importante dentro dos egípcios. Então a escrita dele de hieróglifo, essa escrita cuneiforme, a construção dessas pirâmides todas trabalhadas, a escultura a gente tem o antropoformismo, esse conhecimento do corpo humano, das dimensões do corpo humano, né? Um estudo um pouco maior dentro do corpo humano em relação na pré-história. As estátuas de couro são as estátuas de homens jovens, né, homens guerreiros que trabalhavam no exército dos faraós. A regra da frontalidade, né, então o rosto em perfil e o corpo como se estivesse para frente, né, então essa regra é bem trabalhada. E as pirâmides, como eu falei para vocês. As principais características que nós temos nos gregos é a mitologia, a filosofia, a arte, a política, então toda a religião, toda a civilização, toda a cidade dos gregos estavam organizadas na filosofia, na mitologia, na arte, na política. O fatos históricos, a gente tem o comércio, a troca com outras civilizações, então lembrar que os gregos eles também tinham o Vale Fértil ali próximo, os Jogos Olímpicos, então essa troca cultural, né, dos Jogos Olímpicos, do esporte, da mitologia muito trabalhado.
Nas esculturas a gente tem as primeiras estátuas em mármore, então todo lapidado, o corpo humano, a questão da mitologia, então algumas imagens vão ser uma mistura de homens com animais. A Vênus de Milos, a cerâmica, então a questão da cerâmica dos vasos cerâmicos de serem trabalhados como forma de oferendas, né, de doação, então trabalhar a água, o vinho dentro desses vasos. Os vasos trabalhados com fatos gregos, né, então ou Jogos Olímpicos ou algumas cenas do cotidiano do faraó, então lembrar das cores mais trabalhadas, o amarelo, o preto. E a arquitetura a gente tem os grandes templos, por exemplo, o templo de Partenon, em Atenas. Já nos romanos, como eu comentei para vocês, os romanos eles têm mais voltado para a arquitetura, né? Então a pintura também, os mosaicos romanos, grandes fatos da arquitetura, o aquedutos, então essa forma de armazenar essa água, então grandes civilizações sempre prosperam através do domínio das águas. O Panteão de Roma, né, voltado na arquitetura, mas a gente tem as principais características, a arte como ideal de beleza, então os gregos tinham muito esse fomento da beleza, né, então ser belo é muito importante, então lembra aqueles comecinho que eu falei da aula para vocês em relação aos fatos históricos do equilíbrio, da beleza, da estética, aqui para os romanos é muito importante e como referência dos gregos, né? A criação de mosaicos, então pedras em vez da pintura, o mosaico é mais importante, então ele conta essa passagem para os romanos. A influência da arte etrusca, e da arte grego-helenística, então a referência dos gregos aqui novamente. A escultura, ela complementava a arquitetura, tanto em templos como em túmulos. A pintura com painéis, como janelas, então essa questão de contar uma historinha, né, um fato bíblico muitas vezes, né? A Mesopotâmia, a gente tem a arte representada pelas diversas manifestações artísticas, a pintura, a literatura, a arquitetura, o artesanato, diversidade de culturas com os povos, então a comunicação já com os povos é muito importante, né? Então essa troca dentro com a Mesopotâmia é muito importante devido ao Vale Fértil. As tradições artísticas e culturais, mesmo havendo essa troca, tinha a essência dos povos da Mesopotâmia, tanto a questão das invasões, as grandes rivalidades. A rainha deusa da noite, aquela escultura em pedra, né, da deusa da noite com a asa da coruja, né, tanto os pés como patas de coruja, né, aquela escultura 2D que a gente consegue também ver bem analogia à Vênus de Willendorf. A finalidade da pintura ela era mais decorativa, tinha um complemento da arquitetura, trabalhava as cores em tons de vermelho, de amarelo, de azul. A arquitetura, grandes palácios, né, o templo de Zigulates, aqueles templos mais quadrados, com aquela grande escadaria na frente. Na arte persa, nós temos a arte, ela teve grandes contribuições da arte mesopotâmia e da arte egípcia também. As produções artísticas eram mais voltadas com luxo, com requinte, aí da decoração, uma exaltação aos reis, grandiosidade nessas estruturas da arquitetura. Os fatos históricos da região da Pérsia, ela tinha uma região ao leste da Mesopotâmia também, então uma região que hoje é atualmente o Irã, ela foi ocupada por grandes invasões também. As características, elas tinham a simetria, a mitologia, o realismo, então tinha essa mistura tanto do realismo como da mitologia, que é o exemplo do inscrição de Bestum, no muro de Bestum. A bizantina é uma arte mais voltada para o Império do Oriente, então tinham grandes influências romanas dentro dessa arte, uma arte mais oriental, tá? Mais trabalhada, tem grandes influências, né, grandes períodos em relação das invasões com os bárbaros. Houve essa de Bizantina, a capital virou Constantinopla por causa de Constantino, então essa transição para a capital foi muito importante, são os fatos históricos dentro dessa arte. Ela não foi muito bem aceita a questão da escultura pelos cristãos. A pintura é o mosaico mais bidimensional, mais simbólico também. A arquitetura, a gente tem uma arquitetura mais religiosa, houve a criação das cúpulas, né? E a igreja de Santa Sofia, o marco para a arquitetura.
Já na história cristã primitiva, então era uma arte que os cristãos estavam dentro das catacumbas, né? Então eles, devido às invasões, devido às perseguições religiosas, eles se fixaram dentro das catacumbas. Então era uma arte mais voltada para limitada, né, a símbolos, é uma forma deles se expressarem a sua religiosidade. Eles não tinham muitos instrumentos, muito materiais, porque eles estavam escondidos, então é uma arte primitiva mesmo, no sentido não de técnicas de conhecimento, mas sim de materiais, de instrumentos. Temos cruz, a palma, né, a folha da palmeira, o peixe, dentro dessas catacumbas. Ela é dividida antes e depois da oficialização do cristianismo, então uma arte, por isso, primitiva, no sentido das primeiras reuniões serem subterrâneas. Uma escultura de baixo relevo, uma escultura mais simples, mais trabalhada, então formato de peixe, de palma, de cruz, para trabalhar a questão da pintura, da escultura. A pintura era cenas do Antigo e do Novo Testamento, e a arquitetura, ela era dentro das galerias subterrâneas, e depois, com a oficialização do cristianismo, usou-se as igrejas que já estavam presentes, e foi trabalhado internamente a questão da religiosidade, e externamente usou-se as igrejas que já eram feitas. Então o cristianismo foi trabalhado dentro, através dos primeiros templos cristãos. Um marco para a arquitetura é a Basílica de Santa Sabina. Já no gótico, então, a arquitetura ela é bem evidente dentro desse período. É importante a gente ter a analogia que o gótico é a ascensão, né, do período das grandes igrejas, a entrada de ar, de luz, sombra. Então não é aquela arquitetura, eu sou gótica, aquela coisa escura, né? Então é o contrário, são grandes vãos, ao pé direito mais altos, mais trabalhado a questão da ascensão ao céu. Então um marco muito grande aqui é o conhecimento mais estrutural, é trabalhar a questão da arquitetura em esqueleto, né? Então os arcos ogivais, a abóbada nervurada, o início e fim da Guerra dos 100 Anos, que é a questão do contexto histórico marcado por esse período, grandes portais, pilares decorados, né, com grandes esculturas, então a questão do relevo é bem aprimorada. Na pintura, alguns manuscritos estruturados, ilustrados, trabalhando a passagem bíblica também religiosa, né? A arquitetura tem um sistema estrutural em forma de esqueleto, então um exemplo é a Catedral de Notre-Dame em Paris. E aqui deixo para vocês aberto para as dúvidas, estou à disposição, bons estudos!